no festival Campo Limpo Resiste e a gente está no terceiro dia. Pera aí, deixa eu colocar a música de novo. Pera aí, pronto. A gente está no terceiro convidado aí do festival Campo Limpo Resiste. Então só estou esquentando, as pessoas estão chegando. Estou aqui penteando meu cabelo para esperar vocês. Vão chegando aí, gente. Se acomodando para a gente ouvir o grande Marcos Velasco, artista do Campo Limpo, fotógrafo, mas tem outras coisas aí que ele vai dizer sobre ele e que a gente vai poder conversar aqui. Bora? Pega a tua água. Já tá virando tradição, Ive. Eu tô gostando desse negócio. Eu toda vez me preparo, toda quarta-feira eu tenho me preparado o dia inteiro energeticamente para esses encontros aqui. E eu tô começando a gostar do negócio. Gente, me ensinaram uma coisa também, que é importante limpar a lente. Deixa eu limpar aqui. Vocês vão até me ver melhor. Pera aí. Melhorou. Opa! Bora lá então. Deixa eu tirar o som aqui. Vou abaixar. PBB. Estamos prontos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu sou Rubens Oliveira, bailarino, coreógrafo, e estou tendo a honra de dirigir e fazer a curadoria do Festival Campo Limpo Resiste. Quem apresenta esse festival é a Secretaria de Cultura de São Paulo, a partir do edital PROMAC, com o patrocínio Aqui, Ali, Dança e Cultura. A produção desse festival todo fica nas mãos da Incrível Produções e a direção minha. Só que o mais importante desse festival são essas 10 figuras importantíssimas na cena artística do Campo Limpo. Alguns amigos de longa data, outros conheci em pandemia, em lives, e outras pessoas eu conheci há pouco tempo na região do Campo Limpo. O Campo Limpo que faz parte da minha história enquanto artista, enquanto pessoa. Eu sou um jovem adolescente do Campo Limpo e no Campo Limpo eu aprendi sobre caráter, aprendi sobre a valorização da cultura, aprendi sobre a valorização de uma comunidade e das relações que você estabelece com a sua comunidade. Então, quando me veio a oportunidade de fazer um projeto no ano passado, em pandemia, um projeto emergencial, eu decidi que esse projeto seria celebrar, me relacionar afetivamente, me encontrar com artistas do Campo Limpo, ver o que eles estão fazendo, mas mais do que isso, celebrar e construir junto a possibilidade da gente sobreviver com a nossa arte nesse momento tão delicado que a gente vive. E mais do que isso, a gente conseguir também, enquanto artista, olhar para a nossa arte e perceber que nós somos artistas extremamente importantes para a nossa sociedade, né? Que a arte que a gente faz abre questionamentos, pensamentos, sentimentos, provocações de imagens, aonde a gente quer chegar, de que forma que a gente quer viver nas comunidades, nas relações que a gente vive no mundo. Então, existe aí um potencial muito grande da arte e, automaticamente, a gente está falando de quem vive essa arte, né? Então, hoje, especialmente... só para contar que a gente teve 2 dias, para quem não sabe, essa página aqui, que está aqui embaixo, o Festival Campo Limpo Resiste, com esses 10 artistas que vocês podem ver, ouvir e saber dos projetos e, enfim,
das propostas no mundo que eles têm enquanto artistas. Essa página aqui, Festival Campo Limpo Resiste. E na minha página mesmo aqui, você vai encontrar 2 lives, que foram lives, eu estou chamando de live espetáculo, porque foi realmente um espetáculo o que esses artistas fizeram, que a gente pôde compor junto lá no Clariô, que é um espaço de teatro incrível e referência na Zona Sul. Então você vai encontrar na minha página essas duas lives para você conhecer esses artistas, essas artistas em ação. E na página do Festival Campo Limpo Resiste, você vai encontrar informações sobre todo o festival, que está acontecendo agora. Nesse momento essa live é porque faz parte do festival, onde eu vou conversar com cada artista para a gente discutir, falar um pouco sobre imagens, visões, sobre mundo e sobre a arte que essas pessoas vêm manifestando nos últimos anos ou nos primeiros anos da vida. Então, o convidado de hoje é Marcos Velasco. Eu não vou falar muito dele não, porque eu quero que ele fale. Então, deixa eu chamar Marcos, que está aqui. Deixa eu chamar o mano. Enquanto ele entra aqui, vou dar oi para Matê, que entrou. Quem mais está aqui? A Jana. Heloíse, profissional, professora, educadora, artista plástica, incrível, Elo. Olha o Marcos aí, chegou. E aí, Tava dando boa noite aqui, mano. Boa noite para você. gostei da recepção, Anderson Paak aí, eu tô viciado em Anderson Paak, eu não consigo parar de ouvir Anderson Paak, cara, você é louco, é muito bom. É, ele é malandro, ele é viciante, ele toca na veia, né? Mano, ele sabe aonde tocar, né, no nosso ouvido, assim, não deixa você parar de ouvir o cara, ele é muito bom. Que legal, mano, que legal. Olha só, você tá bem aí? Tá tudo certo? Tô bem, mano. Tô bem feliz de estar aqui na live. Tava aqui acompanhando os outros artistas, né? Acompanhei as lives anteriores e sempre com um friozinho na barriga, porque podcaster e fotógrafo, né, mano? A gente fica atrás da câmera e atrás do microfone. A gente não tem muito esse rolê de ficar na frente da câmera. Aham, Tem toda aham, aham. uma outra preparação, né, para as pessoas verem a gente. Então é isso, assim. Mas tá tudo bem, mano, tá tudo bem. E você, como é que você tá Que aí? bom. Tô bem, tô muito feliz de estar falando com você. Tava comentando aqui antes de você entrar sobre essa minha feliz experiência de estar conhecendo outros artistas e outras obras desses artistas nesse momento que a gente precisa de fato se juntar para celebrar e resistir, né? A celebração de uma resistência. Então eu estou muito feliz de estar aqui te encontrando e poder ouvir mais sobre você, você compartilhando a sua arte com as pessoas. E a gente sabe que é tão importante coisas que a gente coloca no mundo que às vezes contamina alguém e essa contaminação pode modificar, né? Então a gente quer muito ouvir você hoje aqui, mano. Pô, cara, É o dia. fico muito feliz de saber isso e para quem é artista, para quem faz o que a gente faz, né, em áreas diferentes, mas para quem faz o que a gente faz é sempre bom saber o quanto que a gente está tocando as pessoas e o quanto isso é importante para elas também, né? Legal. Mano, olha, a gente tem muita coisa para falar hoje. Assim, eu tô curioso por um monte de coisa eu tenho de curiosidade. É, mas eu vou começar pedindo para que você se apresente. Então, Ah, Marcos Velasco, o que você quiser falar sobre você aí. certo, certo. Bom, como eu disse na live show, que foi um espetáculo maravilhoso e foi maravilhoso também ter participado daquilo tudo. É, um monte de artista muito massa que estava lá. Eu falei lá e eu vou repetir aqui. Eu sou Marcos Velasco, filho de Isabel Regina Velasco, irmão de Carolina Velasco, filho de José Carlos Eleutério. Sou residente de Taboão da Serra. Hoje eu me mudei, eu estou morando no Jabaquara, mas eu me criei em Taboão da Serra, ali no Jardim Record. Campo Limpo também foi minha casa, jogando ali na quadrinha do Campo Limpo, frequentando a biblioteca do Campo Limpo, participando dos cursos.
Então, todo aquele largo do Campo Limpo foi muito presente na minha vida durante muito tempo e é até hoje, né? Que eu ainda preservo amizades e gente que faz parte da minha vida lá. Então, esse pouquinho aí para me apresentar sou eu, assim, sou uma pessoa e eu sou muito apaixonado por Taboão da Serra e Campo Limpo, né? Por mais que eu esteja morando longe de lá agora, eu ainda sou taboanense, vou ser taboanense para sempre. E por mais que a gente tenha tantas dificuldades na cidade, né? Eu amo aquele lugar. Então, eu tive até a oportunidade, estava até pensando nisso esses dias, eu tive a oportunidade de mudar o meu título de eleitor para São Paulo, né? É, Mas eu falei assim, não, acho que a minha cidade ela precisa de mim, assim, eu tenho que ficar por lá, sabe? Eu acho que esse lance de votar na cidade onde você está, onde você cresceu, eu acho importante. Então, eu sou muito cria de Taboão da Serra, assim. Todos os bairros ali, eu já pisei em algum lugar, já conheci alguém, então é muito bom fazer parte dessa cidade. E tem o Clariô também, eu queria mandar um beijo aí pro pessoal do Clariô, que foi lá que foi um dos lugares que a minha arte como fotógrafo, ela nasceu, assim, né? Como eu disse na live, o Marco Pezão, que foi o saudoso Marco Pezão, poeta, fotógrafo de Várzea, um dos maiores fotógrafos de Várzea que a Zona Sul já viu, grande poeta, foi ele que colocou uma câmera profissional na minha mão pela primeira vez e foi lá, a partir de lá, que eu comecei a alçar voo fazendo foto, fazendo vídeo, e o Clariô e o Pezão tem parte importantíssima na minha vida profissional, principalmente nesse começo, assim. que legal, que legal. Olha, você já colocou o pezão aí na história que estava dentro do meu roteiro aqui. É, Você comentou essa sua experiência, eu não conhecia, eu fiquei sabendo lá na nossa live show sobre a tua história com o Pezão, né? Esse lugar de... Eu sinto que o Campo Limpo e Itabuão, a região sul ali onde a gente sempre circulou e estava, né? É, é um lugar de grandes referências ao vivo, né? Então você falou do Clariô, aí tem Sarau do Binho, aí tem a Praça do Campo Limpo com todas com todas as suas manifestações que existem ali, né? Exato, exatamente, exatamente. Tem o CITA, tem O a Cita. fábrica de notícia. Então, é um lugar, é uma efervescência cultural e intelectual que nós temos ali. O próprio Arrastão, que tem Uhum, você, o Washington, cria do Arrastão. Então, uhum. tipo, é um lugar. Agência Solano Trindade. Exatamente, Agência Solano Trindade. Queria mandar um beijo aí pro pessoal da Agência Solano Trindade, Tianice, Dico Lopes, a Rádio Mixtura, que também são bem parceiras. Eu acho que eles vão entrar mais numa outra parte, que é a parte do podcast, mas já queria deixar aí o meu abraço para eles, que fizeram e fazem parte assim dessa minha trajetória. E ouvindo você falar em relação ao Campo Limpo e a importância do Campo Limpo para a cena artística cultural de São Paulo, né? A gente tem como eu disse, essa efervescência de coisas acontecendo ali. Hoje, Uhum. infelizmente, por conta desse momento que a gente está vivendo, as coisas estão meio paradas, mas quantas vezes a gente já não passou na Praça do Campo Limpo e viu o Binho recitando, viu o próprio Pezão recitando, Pedro Lucas, e tantos outros É, artistas que a gente conhece de perto, são nossos amigos, né? E estavam lá esbanjando arte para todo mundo. Então é muito lindo a gente perceber que a gente faz parte disso, né, cara? Eu estava refletindo sobre a live e pensando em tudo que aconteceu aquele dia, que foi um dia muito especial para mim. Assim, foi um dia especial quando você me chamou, quando você me ligou e me chamou, e aí eu fiquei um tempo assim, tipo, mano, mas ele tá. Mas, sabe assim, fiquei meio desacreditando, tá ligado? Eu falei assim, caramba, que honra, né, cara? Que honra. E no dia das lives, eu vi aquele monte de gente fazendo aqueles trabalhos incríveis e lindíssimos. Eu falei assim, cara, que privilégio, né, cara? Que privilégio
que é estar aqui no meio de tanta gente incrível, no meio de tanta gente que faz um trabalho maravilhoso, assim. Então, falei um monte de coisa, mas também é para te agradecer e agradecer ao festival por ter juntado tanta gente incrível, assim. Valeu mesmo, Rubens. É uma Que isso. iniciativa maravilhosa, assim, cara, de verdade mesmo. É um prazer. É um prazer, mano. E é um prazer, total, assim. E que legal, né, mano? Eu tava falando dessa coisa da referência, né? Porque eu vejo nas tuas fotos, assim como eu vejo no meu trabalho, né? Eu vejo nas tuas fotos, eu consigo olhar e sentir uma identificação nas tuas fotos por eu ser do Campo Limpo também. Por eu ser desse mesmo lugar. Então é tão bonito ver que existe ali um olhar, e aí eu queria que você falasse um pouco das coisas que te atravessam enquanto referência, a estética mesmo, assim, para você fazer suas fotos, o que te chama a atenção e que faz você realizar as suas fotos, aí, enfim, aí depois a gente pode falar também dos podcasts, que eu quero aprender hoje sobre podcasts, enfim. Hoje vai ser o dia que eu vou sair daqui sabendo sobre podcast, mas vamos aí. Mas fala dessa ideia das fotos aí, Claro, seu olhar. Cara, eu gosto muito de ver as coisas nesse esse movimento, mas para além do movimento, o que aquele momento tem para me passar, sabe? Teve uma coisa que eu aprendi com o Pezão, e tirando foto dos campos de várzea, principalmente dos jogos, capturar o momento. Então, ele falava uma coisa que se você viu, você não fotografou. Então, o seu olho, ele tem, o seu corpo ali, e a câmera, ele tem que ser uma extensão, tudo tem que estar, pelo menos para mim, assim, precisa estar unido ali, né? Recentemente a gente teve uma experiência juntos aí de eu fotografar um ensaio seu, né? E eu fui com a roupa totalmente errada para aquele dia, e depois que eu fui perceber, assim, quando eu estava no meio do processo. Por quê? Porque eu fui com uma roupa muito que me prendia muito, e eu me mexo muito quando eu fotografo. Então, eu percebi isso logo que eu comecei a fotografar, assim. Eu preciso me movimentar, eu preciso estar dentro daquilo que eu estou, do objeto, sabe? Do objeto do meu olhar, eu preciso estar junto com ele. Então, por exemplo, nas fotos que eu tirei no dia do seu ensaio com dança, eu precisava estar dentro daquele processo, sabe? Mesmo que não dançando, mas é aquele corpo que fotografa, ele tá dentro ali. Então, quando teve uma vez que eu fotografei uma contação de história, foi até na mostra Clareou, na mostra Mário Pazini, que aconteceu no Sesc Campo Limpo. E estava rolando uma contação de história no dia. E aí eu não parava quieto, eu precisava entrar na história, sabe? Então o meu olhar, ele é direcionado para aquilo que está acontecendo. Então eu preciso abrir o peito, abrir o coração para conseguir entrar naquilo que está acontecendo. Então é por isso que eu ainda tenho uma dificuldade com fotos posadas, porque eu preciso que a pessoa flua, sabe? Para eu conseguir fluir junto com ela, para que aquela foto ela vire, para que aquilo que está acontecendo seja realmente traduzido por mim, assim. Então eu enxergo as coisas de uma maneira muito orgânica, sabe? Então eu adoro tirar foto de espetáculo por causa disso, porque é o momento, é aquele momento que está ali e eu tô junto com o espetáculo, e o espetáculo está acontecendo e a foto vai acontecer junto, assim. É meio bem orgânico essa minha visão das coisas, né? Então, geralmente quando eu tiro foto da rua, eu tô na rua, então eu tenho que prestar atenção em tudo. Eu escuto o passarinho cantando, a freada do carro, a buzina, a mulher ligando para outra pessoa, e aí tem o cara do gás. Então, tudo aquilo eu preciso estar. Essas coisas elas precisam todas me atravessar ao mesmo tempo, para que eu consiga enxergar e transmitir isso da lente para a foto, né? Então, esse lance que você falou de
conseguir se identificar por também ser do Campo Limpo, eu acho que é um pouco isso. A gente que vive nesse rolê de arte, a gente está sempre atento. O mundo, ele sempre nos atravessa de alguma forma. Então, o ambiente, ele faz parte daquilo que a gente enxerga e transmite, né? Uhum. Então, tudo isso é a minha visão, tudo isso é o meu olhar. Então, tudo que está em volta, eu tento transmitir isso com a lente. Então, é o movimento, é a gota de suor que está escorrendo no braço da pessoa e eu tento pegar aquilo, sabe? Porque é aquilo que. Eu assisti um filme recentemente, eu faço muita analogia com filmes, tá? Então, não estranhe. Mas Eu adoro. eu assisti um filme recentemente que ele fala assim: o diabo está nos detalhes, né? Então, é isso, são os detalhes, é o que faz a coisa. Às vezes tem um negócio majestoso, cheio de ouro e não sei o que, mas ele, não, ele falta alguma coisa. Nem que seja uma ranhura, nem que seja o defeito, sabe? A gente também, eu prezo muito isso nas minhas fotos. Eu uso pouca correção de mancha na pele, esse tipo de imperfeições da pessoa, porque eu não acho nada imperfeito. Eu acho que tudo que está ali precisa estar ali. Eu acho que tudo que faz parte da trajetória da pessoa está ali, ou no rosto, ou na mão. Então, eu prezo muito por mais que a gente acabe maquiando de alguma forma, mas pelo mais real possível. E eu acho que isso passa por todos os aspectos dos trabalhos que eu faço, assim. Que legal, mano, que legal. Você falou da coisa do movimento, né? Que você gosta de fotografar as pessoas em movimento, e aí você comentou até da coisa da tua roupa, quando você veio fazer aqui, participar dessa experiência comigo aqui, você falou da tua roupa errada porque não permitia o movimento, né? Não te Exato. deixava livre por movimento. E eu fico pensando um pouco na minha trajetória enquanto bailarino, de eu sempre me resgato em mim aquela criança, aquele adolescente na rua jogando bola que eu fui, e essa sensação corporal me faz me alimentar na minha dança, sabe? E eu sempre eu sou levado para lá muitas das vezes no momento que eu procuro no meu corpo realizar alguma coisa de dança. E às vezes eu sinto, na sua fala, eu sinto que você também me traz essa sensação de que o lugar onde a gente habita, né, a quebrada, a periferia, ou Campo Limpo, ou Taboão, falando precisamente do Campo Limpo e do Taboão ali, essa, essa participação de você estar Nessa loucura de movimento, né? porque não necessariamente é o movimento na cidade, por exemplo, na Avenida Paulista, é muito diferente, né? Porque tem muito movimento na Avenida Paulista, mas de que movimento que a gente está falando, né? Na quebrada? Que Exato, movimento é esse, exato, né? Que faz a exato. gente capturar essas imagens todas, né? Uhum. Sim, nossa, totalmente, totalmente. É totalmente diferente, porque eu fiz uma experiência há um tempo atrás de fotografar na quebrada, fotografar o meu bairro, o Campo Limpo, o trajeto que eu fazia, e fotografar na Paulista. Parece que na Paulista as pessoas elas já estão posando. De alguma maneira, parece que elas já estão posando. Porque elas estão num lugar, e aí você vai. E isso não é nenhuma crítica às pessoas que vão à Paulista, nem nada, mas é uma coisa que isso a gente já faz. A gente vai, mete um óculos, tal, mete uma roupa X e não sei o que e vai. A quebrada é outro rolê, você já anda diferente. Você já vai comprar pão completamente diferente, sabe? Então, muito essa diferença entre Um um estado de ambiente. espírito, né? Exatamente, é um estado de espírito. Exatamente. É outro rolê. É um rolê que você vai fazer, sabe? Então, é muito louco como você cumprimenta as pessoas, como essa relação que a gente tem com a quebrada é muito diferente em outros ambientes, né? Quando a gente vai para até para outras quebradas até, sabe? Eu acho Sim. que
E isso é muito importante, assim, a gente vê essas diferenças. Eu adoro isso, eu adoro observar as pessoas. Eu fico horas olhando, assim, o movimento das pessoas, como elas atendem o telefone, como elas andam, como elas sentam, como elas se comportam perto de outras pessoas. Então, tudo isso é muito. Isso tudo faz parte, isso tudo me construiu como fotógrafo, né? E isso é muito bacana, cara. É um exercício de observação, de movimentação que, nossa, é muito lindo de ver, assim, sabe? Quando você percebe o detalhe. É o lance do detalhe, né? É um cacuete que a pessoa tem, é uma forma de falar, é uma forma de sentar que só aquela pessoa vai fazer, assim. Então, É, é muito bonito mesmo da gente observar esse tipo de atitude que as pessoas têm, né? A gente é todo cheio de trejeitos, de guerigueri, mas na real mesmo é lindo a gente olhar e absorver isso, né? E prestar atenção, por assim, putz, eu acho que aquela pessoa não tá bem por conta disso, assim, sei lá, ela mexeu o cabelo de uma forma X. Mas o movimento de mexer o cabelo já é arte ali, né? Então, pô, eu acho mó bonito, assim, de verdade mesmo. que legal, mano. Acho que o registro, né, a gente registrar o momento, ele é bem bacana de ver, assim. Eu adoro esse tipo de fotografia, cara. Que legal. Essa sua fala aí sobre movimento, né? Me dá uma vontade de te convidar para ser aluno de dança. Mas a Elô é uma professora que passou por aqui. Eu trabalhei com ela durante 7 anos e ela me ensinou uma coisa muito importante. Eu como bailarino, eu sempre achava que as pessoas todas têm que dançar. Todo mundo tem que dançar. Sempre falava isso. E ela, no momento que eu fui contratado para trabalhar no colégio, quando eu a conheci, a primeira coisa que ela me falou assim, não me faça dançar, eu não vou dançar. Ela é professora de artes plásticas. Uhum. Não quero dançar, não me faça dançar, eu não tenho que dançar. E aí eu fiquei chateado com aquilo. Eu falei, mas você é uma professora de artes plásticas, você tem que entender que seu corpo e tal. A primeira vez que eu vi essa mulher dando aula, ela dá aula, sei lá, há 30 anos já nesse colégio, no Colégio São Domingos. A primeira vez que eu vi ela dando aula, ela quase não sai do metro quadrado dela enquanto ela está falando com os alunos, mas ela consegue, na aula, reger e passar a informação de uma maneira tão bailarinística que ela de fato não precisou dançar. Então eu entendo quando você hoje eu entendo quando você fala de observar o movimento, eu te diria que você dança, mas é que você dança dentro da sua camada, dentro da sua, enfim, com a sua câmera, com a sua observação, isso também é uma dança, né? Sim, sim, isso é muito louco. É engraçado você falar isso, porque eu sempre escuto isso, assim. Parece que eu tenho um bloco da cintura para baixo, assim, parece que eu tenho um bloco de concreto, assim, tá ligado? Eu não consigo, mas ao mesmo tempo, eu já lutei durante muitos anos, eu já lutei, eu jogo basquete, então é uma dança ali. Só que eu tenho uma trava em O relação bloco tem uma função. Exato, exato. A palavra dança, ela me trava, assim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou num lugar que é o meu lugar de conforto, que é com a câmera na mão ou com o microfone, eu sinto essa fluidez, eu sinto isso que você fala, esse lance da dança, esse lance da troca, esse jogo, né? Porque a dança é isso, é um jogo, né? Que você faz com outra pessoa ou com o seu próprio corpo. E aí não tem vencedor, né? É só um jogo ali, é uma coisa de você trocar, né? Eu sinto muito, no dia que que eu fui fazer essa experiência com você, eu me senti muito bem, sabe? E é por isso que eu falo da roupa, e a roupa me atrapalhou, porque eu realmente precisava eu precisava de mais espaço ali, sabe? Eu precisava, sabe? E a roupa que eu tava não me permitiu. Então, é realmente muito engraçado como a gente é,
faz a mesma coisa, por exemplo, eu faço a mesma coisa que você, só que numa outra dimensão, digamos assim, né? A gente está fazendo a mesma coisa numa outra vibração, né? Mas a gente está ali no mesmo lugar. É muito louco isso. Que legal. Gente, ó, vocês que estão aqui, vocês podem perguntar também. Manda lá na caixinha de perguntas. Eu vou perguntar agora para o Marcos sobre agora é o que eu quero. Eu até peguei papel e caneta aqui. Peguei papel e caneta aqui para poder saber sobre isso. Então, ó, vocês perguntam aí alguma coisa sobre o Marcos, sobre essas histórias todas que a gente está contando aqui, para que eu possa perguntar para ele daqui a pouco, tá? Mas agora me fala tudo. Podcast. Eu te confesso que assim, eu não sei o que é um podcast. Se você me perguntar na essência, eu não sei o que é podcast. Eu não consigo explicar para ninguém o que é podcast e muito menos quem é um podcaster. Nem sei se assim se fala. É um podcaster. Então, mano, você é um podcaster. Eu sou um podcaster. Manda para mim. E aí? Cara, podcast. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença da minha companheira de podcaster aí, minha companheira de mesa, Alexandra Ucanda, está aí na live. Um beijo para ela, que eu joguei o mosquitinho do podcast perto dela, ele picou ela e ela nunca mais largou. Então, que maravilhosa! Então, a gente tem uma amizade aí que a gente nem sabe quanto tempo faz, mas a gente tem uma amizade longa já e o podcast foi uma das pontes que trouxe essa amizade para nós dois. Então é isso, queria mandar um beijo para ela. E vamos falar de podcast então, Rubens. Cara, podcast é uma mídia que tem... Vou aí meter o professor agora. É uma mídia que tem crescido muito nos últimos anos, mas ainda mais agora com o advento da pandemia, né? Vários podcasts surgiram e isso tem sido maravilhoso para a mídia, para a podosfera em si. O que acontece? O podcast ele é a grossíssimo modo, ele é um rádio na internet, né? Então, por exemplo, hoje nós temos vários tipos de podcasts de várias vertentes. Então, a gente tem audiodrama, a gente tem painel, a gente tem bate-papo, a gente tem programas esportivos que são podcasts. Então, isso daqui que a gente está fazendo, por exemplo, isso podia ser um podcast. A gente retira o áudio, faz uma vinheta e pronto, joga no Spotify, joga em algum outro agregador de podcast e isso vira um podcast, né? Então, e é uma mídia muito versátil no sentido de que você gasta poucos dados para poder ouvi-la pela internet e você pode baixar no seu celular e ouvir por aí pelo mundo afora. Então, eu vou aqui recomendar já, não está nem na parte das recomendações, mas eu já vou recomendar alguns podcasts que eu gosto muito e que eu gostaria muito que as pessoas que estão aqui ouvissem, né? Um deles é o Almerindas Podcast, que é capitaneado aí por Alexandra Ucanda e Lena Rock. É um podcast de audiodramas, nossa, estou todo enrolado. Podcast de audiodramas, que elas interpretam poesias e textos de mulheres negras. Então, já teve... Almerindas Podcast. O Instagram é Almerindas _. Alexandre, se você estiver aí, coloca nos comentários aí o Almerindas para que todo mundo saiba que vocês existem e que vocês precisam ser escutados. É lindo demais. São podcasts curtíssimos. E tem isso também. O podcast é uma mídia tão versátil que você pode fazer podcasts de 3 minutos, podcasts de 3 horas, 30 minutos, 40 minutos e por aí vai. Então, eu particularmente eu faço o Quebrada Cast, que a gente fala sobre cultura pop e de um jeitinho muito particular, muito gostosinho, que a gente zoa o que tem que zoar, coloca o dedo na ferida onde a gente tem que colocar, porque o Quebrada surgiu de uma necessidade de falar de cultura pop da maneira que a gente fala. Então,
a gente escutava muito outros podcasts, que eu não vou falar o nome aqui porque eles não precisam de propaganda, eles já estão ganhando rios de dinheiro. A gente ouvia outros podcasts que não falavam a nossa língua. Então, um cara que quer comprar um jogo, quer falar de um jogo de videogame, que um jogo custa R$ 250. E aí o jogo é péssimo. E aí o cara fala assim, pô, vale a pena, compra aí e tal. Cara, não. A gente sabe o valor de R$ 250, sabe? A gente sabe o quanto vale uma grana para ir no cinema, por exemplo. Pra gente que é de Quebrada, falar de cinema e de cultura pop é muito importante. Eu não sou cineasta, eu conheço várias pessoas que são, então eu sei da importância que não só a gente produzir, mas a gente falar sobre cinema. Porque a gente existe, sabe? Nós consumimos esse conteúdo. Além de ser massa para subir bilheteria, a gente também vai criticar, sabe? A gente também vai falar mal do filme X ou Y. Então, não são só os medalhões da internet que podem falar das coisas. A gente também vai falar. E o Quebrada Cast... Eu pedi... isso que eu ia falar. Fala de novo o nome do podcast, porque na hora... Quebrada Cast. Eu vou colocar aqui nos comentários. Coloca aí. O nome aqui, ó, @QuebradaCast. Foi? Foi. Cast. Foi. Isso. O @QuebradaCast, ele é e ele surge com essa necessidade de falar de cultura pop. Então, assim, a gente já... Na verdade, eu comecei a fazer podcast fazem 6 anos já. E aí teve um hiato, né, de 1 ano e meio, mais ou menos. Não, mais que isso. Acho que uns 3 anos. A gente ficou sem produzir. E aí, há 1 ano e meio, nós voltamos. E aí, a Alexandra veio junto para fazer esses programas com a gente. Então, já são 36 programas, 36 ou 34, se eu não me engano, que nós já falamos sobre Spike Lee, falamos sobre vários outros filmes, trocamos uma ideia com Daniel Fagundes, também cineasta do Campo Limpo, ali do Capão Redondo, M-Boi Mirim. A gente já Essa edição, quantas vezes qual é a periodicidade dessas edições? Uma vez por semana, toda sexta-feira vai rolar, toda sexta-feira tem. Então, tem programa pra caramba lá, a gente já falou de muita coisa, trocou ideia com muita gente boa, e é isso, cara. E o podcast, ele me proporcionou não só poder falar as coisas que eu queria falar, do jeito que eu queria falar, mas me proporciona grandes amizades, até hoje, assim, sabe? Então, é uma mídia muito... que ela traz muita gente pra perto, assim. Mas também, e aqui eu queria fazer uma crítica à podosfera, porque nada é perfeito, não é mesmo? Apesar de parecer democrática, a podosfera ela não é democrática, né? Ela não é tão acolhedora, digamos assim. O que não é? Ela não é tão acolhedora quanto a gente... Quem? A podosfera. Que a podosfera é o universo do podcast, né? É como se fosse o youtuber. Eu tô desesperado porque você falou 6 anos que você faz podcast. Eu falei, gente, já fazem 6 anos já que existe podcast e eu preciso muito acessar isso. Existe há muito mais tempo que... E Rubens, eu acho que você vai adorar esse mundo, porque é uma parada que você é uma pessoa que sempre gosta de experimentar, e eu acho de extrema importância você conhecer essa mídia, que eu acho que você vai se apaixonar também, cara. Deve ter algum podcast de dança, em algum lugar tem algum podcast falando sobre dança, falando sobre produção musical, tem vários. Então, eu super recomendo que você entre de cabeça na podosfera. Nossa, podosfera, eu vou viciar nesse negócio que eu sei. Mas falando sobre democratização, o podcast ele é uma coisa que ainda é muito elitizada, né? Ele ainda precisa chegar em outros lugares. Outras pessoas precisam ter essa voz, né?
O Quebrada Cast é um podcast de quebrada que tem vários por aí, né? Vários e vários e vários. Tem o Rango de Classe, tem... Ô, Alexandra, me ajuda aí nos nomes dos podcasts de quebrada. Tem o próprio Almerindas, sabe? Então, a gente está numa de construir um lugar que também, assim, tomando de assalto como sempre, né? Esse é o lance. Porque eles não querem, esse é o rolê, eles não querem que a gente entre. Então, a gente precisa tomar, sabe? E como funciona isso, Marcos? Desculpa. Como funciona isso? Então, é uma plataforma que você precisa ter alguns pré-requisitos ou é igual ao Instagram que vai derrubando algumas postagens, não deixando as pessoas verem? Não, é isso? O rolê é assim, a gente está numa... a gente está numa de buscar o nosso próprio espaço. Então, nós temos os medalhões da podosfera, tem os grandes, grandes, grandes mesmo, gente que ganha, que já fez vaquinha aí, que ganhou 7 milhões, 8 milhões de reais para fazer crowdfunding. Aqui, ó, a Alexandra tá passando aqui os nomes, ó. Obrigado, Ale. É o Quebradev, o Conversa de Portão. Esses são só alguns, tá? Podcasts. Se vocês procurarem no Spotify, vocês vão achar. Então, a gente está nessa busca, sabe, de se fazer presente dentro da podosfera e se afastar. Isso, um grande amigo meu, o Breno Shin, ele falou isso pra gente e eu super acredito nisso. E a gente precisa se afastar um pouco dessa podosfera que já existe e criar um ambiente nosso, um ambiente seguro nosso. Então, é muito importante também que isso aconteça, sabe? Se afastar um pouco dessa linguagem podosférica que existe por aí e é muito importante que a gente tenha essa noção de onde a gente está falando e para quem a gente está falando. Então, o Quebrada Cast e o Almerindas, a gente fala para quem a gente quer falar, sabe? Então, a gente vai falar do filme do Oscar, a gente vai malhar o filme do Oscar se for preciso, sabe? A gente vai falar que tem um monte de velho branco que só quer saber de dinheiro lá, sabe? Quando o Denzel Washington não ganhou o Oscar de melhor ator, e ganhou o Casey Affleck, que é um péssimo ator, além de ser um ser humano escrotíssimo, a gente falou isso mesmo, sabe? Falou, cara, o Denzel Washington ele realmente precisa do Oscar para provar que ele é um ator excelente? Ele não precisa. Ele não precisa, sabe? Que fica nítido que algumas coisas elas não são... as nossas premiações elas não são dadas por motivos óbvios, e isso tá na cara, sabe? Mas ele precisa realmente do Oscar? E por aí vai. É esse tipo de assunto que a gente trata no Quebrada Cast. A gente trata a cultura pop de uma maneira muito séria. É muito sério a cultura pop. Porque, a gente é sempre apagado da cultura pop, né? E dois, a gente está sempre pegando as migalhas da cultura pop. Só que não só no Quebrada Cast, mas em vários outros programas, como, por exemplo, o Lado Negro da Força e o Lado Black, a gente não quer migalha de nada, a gente quer meter o dedo na ferida e falar de verdade o que está acontecendo na cultura pop. Como que a gente enxerga certas coisas. E criticar isso de uma maneira franca e madura. Porque é isso também. A gente fala muito de filme de herói. A gente fala, porque a gente gosta mesmo de filme de super-herói. Sabe? Eu não vou mentir que eu amo, velho. Cara, eu tive uma... eu não sei se o Washington tá aí, mas a gente teve uma discussão de pelo menos 1h30 falando se o Super-Homem era legal ou não. Cara, isso daí... com o Washington Gabriel fácil 1h30. Só quem tava lá no dia vai poder dizer o que foi essa discussão de 1h30 sobre cultura pop. Então é isso, sabe? A gente tá num lugar que a gente consome. A gente vai no cinema, a gente compra as camisetas, a gente compra os bonecos. Então, por que eu não posso pegar o meu microfone, vou até mostrar meu microfone aqui, ó. Pegar meu microfone e falar as coisas que eu tenho que falar, que eu quero falar. Então, é isso, assim, sabe? Tipo, para mim é muito importante estar na podosfera, fazer parte
desse universo e levar, assim, a palavra junto com os meus companheiros e companheiras do nosso ponto de vista. Então, é isso Que também. legal. Eu fico pensando no lance da dança e da fotografia. Com o microfone, eu também faço a minha dança, sabe? Eu também sei o que eu tenho ou não que falar. Então, esse jogo, essa dança, eu faço aqui, atrás do microfone e atrás da câmera. Mais ou menos, eu falei um monte, né? Acabei não falando muita coisa sobre Super podosfera. falou, super falou, super falou. Mas é isso, assim, eu fico muito, muito feliz dessa mídia ter entrado na minha vida e de eu estar tocando as pessoas também com essa mídia. Então, é super importante, assim, sabe? Para mim, o podcast e as pessoas que vieram junto com ele, assim. Que legal, mano. Olha só, honra vai ser minha conhecer o podcast já pela Quebrada Cast. Então, olha só, eu vou ouvir o meu primeiro, eu vou entrar no meu primeiro podcast, eu vou lá, vai me entrar no mundão já ouvindo o Quebrada Cast, olha só. E aí você pode me ensinar como é que eu posso fazer um podcast de dança, né? Quem sabe eu também não consigo colocar conteúdo sobre, enfim, experiências e olhares sobre a arte que eu venho vivendo aí nesses últimos Claro. anos. Aí, ó, já fica o convite, já nem me convidou, mas eu já aceitei já. Vamos conversar sobre isso daí. Vamos mexer com imagem, com som, com tudo. Vamos nessa. Bora. Olha só, tem uma pergunta. A Ive falando para mostrar uma foto. Você tem uma foto aí? Uma foto? Poxa, como que eu vou fazer isso agora? Ai, como que eu faço isso, hein? E agora? Posso dar um spoiler das nossas fotos, Rubem? Uau, pode? É, Pode, claro. deixa eu ver Ó, como. gente, eu fiz um trabalho aqui há umas 2, 3 semanas atrás, reunindo alguns artistas da dança. É, e, e Marcos estava aqui fotografando, enfim, acompanhando os bastidores desse processo. A gente está lançando um trabalho aí que daqui a pouco vocês vão ver. É um trabalho autoral, assim, como quem não quer nada, né? Como se eu não estivesse fazendo nada da vida. Então, eu lancei vamos lançar um trabalho artístico de produção pessoal. E aí o Marcos veio fotografar alguns bailarinos e bailarinas aqui que estavam Ó, eu vou presentes, entendeu? acoplar vocês aqui só por um instante. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ai, não sei. Eu fico Ó, numas de não querer. Ah, essa daqui é muito linda. Peraí. Peraí que eu vou. deixa eu tirar os comentários para a gente conseguir ver ela inteira. Só um minutinho, gente. Já vai? Você já vai mostrar? Vou mostrar. Pode? Pode. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu amo essa foto. Eu adoro essa foto. Me perguntaram como que você tirou essa foto? Aí eu falei assim, eu levantei o braço. Você não precisa de escada nem tripé, né? O Marcos mede, sei lá, 1,90 m. Eu tenho 1,94 m. Uau! Eu adoro essa Olha que foto lindas porque. essas costas. Então, olha. Ó, eu não sei do vídeo não, mas só pelas fotos já valeu o dia, viu? Já valeu a nosso trabalho aqui, porque o vídeo, vamos ver, eu tava num jeito muito fora do que eu podia aqui, mas enfim. Ó, pra gente também não ir muito além, porque a conversa tá muito boa, queria, ó, a Neia falou assim, vocês poderiam falar no podcast sobre musicais. Né, eu sou bem pouco conhecedor de musicais, mas talvez esse possa ser um podcast, né? Como aprender mais sobre musicais. Sim, sim. Eu vou falar para a Neia que eu participei recentemente aí de um podcast sobre musicais lá do Reprisada, pessoal muito legal. Depois eu deixo o link aqui, mas o pessoal lá do Reprisada me convidou para falar sobre musicais, eu fui lá falar e ó, tá excelente. Vocês vão me ouvir cantar de uma maneira horrorosa nesse podcast, tá muito bom.
Boa. Gente, quiser mais pergunta, dá tempo ainda de fazer mais algumas perguntas, tá? Mas Eu queria enquanto ler um isso, eu vou. comentário. Desculpa. Pode falar. Eu queria ler um comentário da Alexandra que ela falou aqui, eu acho importante a gente replicar. Passou? Não vi, desculpa. Que ela falou assim: tem uma rede de comunicadores que usam podcast como ferramenta. Colhem aí na mais rede perifavelas e mais podcasters que tem lá. Então, digita aí no Instagram. E ela deu mais uma dica também do Café de Preto, que é um podcast também muito bom que fala sobre café. Olha só, que beleza. E sem falar que eles têm uma lojinha aqui, ó, maravilhoso. Ah, é? Vendem um café, meu amigo. Você fica falando dessas coisas aí, porque a primeira e a última vez que eu experimentei alguma coisa que você ofereceu, era um chocolate que eu tô com ele até agora, tentando guardar aqui no canto do dente, para ele. Maravilhoso aquele chocolate, pelo amor de Deus. Tá? Sem fazer propaganda nenhuma, o povo vai ficar curioso, mas eu preciso daquele chocolate na vida em algum momento de novo, viu? Vamos ver como que vai funcionar isso aí. Vai ter que funcionar, não quero nem saber. Pode mandar recebidos para cá. Ó, deixa eu te falar. Você sabe que, quer dizer, você sabe, quem não sabe é as pessoas que estão aqui. Gente, o Festival Campo Limpo Resiste, a proposta inicial era que esses artistas, as artistas, assim como o Marcos Velasco, que vos fala aqui, fotógrafo, podcaster, pudessem apresentar os seus trabalhos, as suas artes, enfim, mas também colocando enquanto compromisso nesse momento pandêmico como artistas, cada artista apresentar uma campanha que a gente vai fazer um financiamento coletivo aqui dentro do festival, seja ele, a gente pode chamar de vaquinha, pode chamar de financiamento coletivo, pode chamar de depósito em Pix, pode chamar qualquer coisa, mas o que mais importa é que nesse momento a gente, enquanto artista, não só nós estamos sendo ajudados por esse projeto, porque, né, todos nós estamos podendo receber uma verba emergencial desse projeto que é o Campo Limpo, esse festival Campo Limpo Resiste, mas que a gente também consiga, a partir da nossa arte, poder fazer também pela nossa comunidade. E a proposta do festival era apresentar uma iniciativa de cada artista. Então a gente queria ouvir um pouquinho de você sobre a sua iniciativa. A gente sabe que estamos no momento de adaptação de algumas iniciativas, né? Então, queria que você trouxesse um pouco o seu pensamento aí enquanto a sua iniciativa de financiamento. Eu, juntamente com o Berê, o Washington e, se eu não me engano, a Babi, a gente está numa iniciativa de trazer e de arrecadar cestas básicas para a região Campo Limpo e Tabuão, né? Porque nós quatro ali, nós fazemos essa ponte, né, entre Campo Limpo e Tabuão, e estávamos sempre ali, né? O Berê, ele ainda mora na região, acho que a Babi também, e o Washington, acho que eu que sou o único que não está lá, mas o coração está lá, né? E recentemente eu fiquei sabendo que Taboão da Serra já está entrando em estado de calamidade. Os leitos estão lotados. O número de mortes em Taboão da Serra por Covid-19 só tem aumentado. E isso é muito triste, né? Mesmo porque a gente sabe das pessoas que administram aquela cidade ou não administram aquela cidade, e é muito importante que a gente consiga levar o básico, né? A gente fala da cesta básica porque realmente é o básico, né? Mas nem isso o poder público ele olha para as pessoas, né? Nem para o básico, nem para fornecer o básico. Então a nossa campanha é essa, arrecadar a quantia dessas cestas básicas para que a gente consiga distribuir ali na região entre Campo Limpo e Taboão da Serra. E no dia da distribuição eu vou estar lá para fotografar
e poder falar minimamente com as pessoas também. Então, essa é a nossa campanha para conseguir arrecadar essas cestas básicas para distribuir ali naquela região do Campo Limpo e Taboão da Serra, né? Eu só Sim, queria falar um pouco sobre isso e sobre a situação que Taboão se encontra, por porque favor. até determinado momento que eu ainda estava morando por lá, via-se muitas pessoas andando sem máscara ou não dando importância para tudo que estava acontecendo, né? Eu, na época, trabalhava no shopping da cidade, no shopping Tabuão, e Uhum. logo que começou é, a, a pandemia, a gente via muito descaso assim das pessoas, né? E aí ficamos 3 meses com as portas fechadas, né? O shopping ficou 3 meses fechado porque rolou realmente um lockdown. E quando nós voltamos, as pessoas elas não davam importância para o que estava acontecendo, sabe? A gente descobriu que a chefia do shopping já estava trabalhando em home office, enquanto os lojistas eles eram obrigados a abrir as lojas porque iam ser cobradas multas e tudo mais, né? Aquilo que o Uhum. capitalismo adora fazer de melhor, assim. Então, eu fiquei realmente muito preocupado com as pessoas em torno, comigo na época, e Itabuão não viveu o lockdown. Itabuão em nenhum momento viveu o lockdown. O que a gente vê hoje em todos os lugares, do tipo essa falta de importância com o que está acontecendo, Taboão da Serra vive há muito tempo. Uhum. Eu estou dizendo porque eu vi, sabe? Eu vi as pessoas indo ao shopping, eu vi as pessoas querendo burlar a obrigatoriedade do uso da máscara, colocando meia colher de sorvete na boca, sabe? Uhum. Então, uma falta de respeito com as pessoas que estavam trabalhando, que tinham que trabalhar e têm que trabalhar, que eu ainda tenho amigos que trabalham no shopping, e essas pessoas têm que ir trabalhar todos os dias e, e com a própria vida, sabe? Então, eu cheguei a ver, Rubens, e isso é uma coisa assim que quando aconteceu eu fiquei muito. Falei assim, gente, qual que é o problema de vocês, sabe? Filas enormes, uma fila enorme para comprar um tênis no meio de uma pandemia. Um tênis, sabe? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Enquanto pessoas estão tendo que ir trabalhar, obrigadas a trabalhar, porque senão não comem. Esse é o rolê. Quem está indo lá atender essas pessoas que estão na fila, elas não estão indo lá para comprar o tênis. Elas estão indo porque senão elas não vão conseguir comer. Então, Uhum. é muito cruel, sabe? E essa nossa iniciativa de é, tentar levar para as pessoas que não têm mais esse trabalho ou moram numa casa com muitas pessoas e a renda depende delas, e isso daí é o mínimo que também a gente pode fazer, né? Mas é o que a gente pode fazer para levar um pouco de alento para essas pessoas, né? Para essa região de Taboão da Serra. Então é muito triste, cara, porque quando eu tenho que ir para Tabuão e eu olho, né, a gente tá esse lance da observação, né, que a gente falou no começo, e quando eu olho que as pessoas elas não estão muito aí, assim, sabe? Ah, não é comigo, ah, não é na minha casa. Ah, a gente banalizou muita coisa, assim, sabe? Banalizou muita coisa. Teve uma vez que eu tava voltando para casa e eu passei na frente de uma baladinha que já era lá, já tinha lá. Eu já cheguei a trabalhar fotografando lá. E eu pensei assim, pô, vai estar vazio, né? Não vai ter ninguém. Cara, lotado na frente, sabe? Lotado, lotado. Como se não houvesse amanhã, assim. Então, é uma situação que eu fico muito preocupado com a cidade. Eu ainda vejo a cidade alcançando números muito mais alarmantes do que já estão, e isso é assustador, assim, sabe? É bem assustador mesmo. Então, para falar um É, pouco sobre a campanha, sobre esse momento que tem assolado todo mundo, evidentemente, né? A gente conheceu, conhece ou conheceu, ou vai conhecer pessoas que
perderam outras pessoas por conta dessa doença e por conta do descaso do poder público e dessa mentalidade de que nada vai acontecer com você, quando pode acontecer com Sim, qualquer um. sim. Esse descaso, né, do poder público, né, eu fico na minha cabeça ouvindo a frase do Nenê, do drone, onde ele começa aquele vídeo dizendo: isolamento social, a quebrada já sabe disso faz muito tempo, né? E a gente, num momento como esse, a gente vê o quanto que a quebrada é a primeira a sofrer as violências a partir de qualquer catástrofe que tem no nosso país. A primeira a ser violentada é a quebrada, né? É o povo da Pode crer. quebrada. Então, quando o Neném fala isso, né, que isolamento social a gente já sabe há muito tempo, é um pouco sobre isso, né? Sim, não. E, e, Não. e que legal, mano. Então você tá junto na campanha aí com a Babi, com o Washington, com o Berê, provavelmente com a Naya. Não sei se a Uhum. Naya também tá nessa história. Mas é isso. Então, para quem está aqui, essa campanha vai estar lá no Festival Campo Limpo Resiste, lá nessa página. Então, quem está aqui, todo mundo, a gente está pedindo para vocês seguirem essa página. Vai ver como tá lindo. Tem lá toda a identidade visual feita pelos meninos também lá do Capão. É uma Inspiração 6, é uma agência de criatividade. É, a a Bianca, que está fazendo toda a parte de conteúdo, vai ver lá o que ela está fazendo, a produção da Incrível, tem a história do Marcos lá, tem coisa sobre o Marcos, sobre todo mundo lá. Legal, mano, que legal, obrigado. Gente, e aí, tem pergunta pro Marcos? Faz pergunta aí, pessoal. Poxa, um monte de gente entrou aí. Pô. Faz pergunta aí. Tem uma galera que entrou, cara. Uma galera mesmo. Façam Tem- perguntas aí. Que legal, mano. E essas fotos aí vão chegar? Vão. Tô dependendo do chefe aí. O chefe vai deixar liberar as fotos. Eu tô aqui numa coceira, bicho. Eu tô. Ai, meu Deus. Eu falei assim, putz, será que se eu Libera mais soltar. uma pra gente ver aí. Libera mais uma pra gente ver. Opa, vamos lá então. Tem essa bonita aqui que eu Então, gosto. Eu já mostrei. Ah, tem essa outra aqui. Vocês então vão, vocês vão fotos falar, do vocês vão falar assim, Marcos. pô, o cara só gosta de tirar foto dos outros de costas, mas é porque tem todo significado. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó. Tem toda uma obra, tem toda uma Ó, coisa. eu adoro essa, cara. Tem essa. Eu vou abrir. Eu, Que eu não vou. linda. Eu não vou abrir o Drive para mostrar para vocês. Eu vou deixar vocês olhando para mim, porque senão vocês vão ver as outras. Eu não quero que vocês. Ah, essa daqui. Mas você sabe que eu aprendi uma coisa, essa coisa de olhar, o olhar das costas, né? Eu Uhum. aprendi, como professor de dança, eu aprendi com o Ivaldo, que é um dos meus grandes mestres, que fala, uau, eu acho que essa você me mandou, né, ou não? Isso, mandei. Uau! Ah, vamos liberar essa história aí, rapaz, ué? Uau, que linda! Que demais! É linda essa foto, cara. Esse lance da dança, né, de fotografar fotos de dança, eu gosto muito dos olhares, né? Hum. Eu não danço, mas eu sou um apaixonado por dança. Então, eu gosto de observar o olhar, né? Por exemplo, eu estava esses dias, eu virei um fã incondicional do Colors. Não sei se vocês conhecem, é um canal do YouTube. E, ó, essa daqui também eu acho bem bonita, ó. Ah, gente, isso é aqui na Comuns, minha casinha. Ei, que E aí lindo. esse lance de do olhar, né, como como a gente fica na hora da dança, né, quando a gente está dançando tanto com o outro ou consigo mesmo, é muito bonito, né? E eu falei que
me tornei um fã do Colors, porque recentemente teve uma, uma cantora e ela tem essa coisa da dança latina, né? E é uma coisa quente, é um negócio. E a música, ela é muito sofrida, sabe? Ela estava lamentando que se apaixonou por alguém. Então ela fala que o cara envenenou ela e aquilo estava acabando com ela e tal. Mas é o lance da paixão e a forma com a ela se movimenta e ela olha para a câmera, eu acho isso muito bonito. Então essa foto, ela também é isso, né? Essa coisa do olhar, do... Porque quando você está... Isso é tudo questão de observação, você vai poder me falar muito melhor. Mas quando você está dançando, você não dança só com o pescoço, só com o quadril, só com os ombros, você dança com o corpo todo, né? Essa E os interpretação. olhos fazem parte disso, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa que eu reparei muito nesse dia foi que a forma com a qual vocês é, incorporavam cada movimento. Então, teve um movimento que eu achei muito maravilhoso, que vocês estavam meio que marchando, mas não era uma marcha dura, uma marcha no sentido de aquela coisa, aquela rigidez da marcha de guerra, sabe? Era a leveza da batalha, sabe? Que vocês estavam indo sabendo que iam vencer. Então, aquele momento aquele movimento eu achei muito maravilhoso, assim, sabe? Então, falando mais um pouco aí sobre olhar, sobre interpretação desse olhar e transposição para a câmera, é meio isso, assim, eu enxergo as coisas meio que dentro do que está acontecendo, assim, sabe? Então é uma coisa muito particular, eu posso estar falando, né, tudo errado aqui, mas eu fiquei muito feliz, assim, de fazer parte disso, assim. E essas fotos, cara, nossa, foram difíceis de escolher as que eu ia te mandar, assim, sabe? Porque teve muita foto que eu olhei e eu falei assim, caramba, mas essa, mas e essa, né? Mas e essa? Mas eu acho que essas que eu te mandei, elas são o que mais expressa aquele momento para mim, assim, sabe? Então eu acho que vai ficar um trabalho bem bonito, assim, quando as pessoas virem, elas vão achar bem massa. Tem algumas aí que você não me mandou, não, né? Ah, é verdade. Rubens, eu tô aqui falando que eu mandei, mas eu te mandei o link, não mandei, não? Mandei o link. Não, você me mandou duas, três fotos aí. Você é malandro, você pode me mandar, viu? Ó, cara. Não, eu te mandei o link sim. Pode olhar lá no seu WhatsApp que o link tá lá. Tô Tá olhando lá? aqui pra Com ele todas agora. essas aí? Com Com todas todas essas aí? essas. Nesse exato Eu momento, vou, estou aqui olhando para ele. eu vou abrir agora, viu? Abra que tá tudo lá, ó. E é por isso que eu ainda Então, fiquei pensando, caramba, não é possível que ele não soltou as fotos, por que ele não soltou ainda? se eu tivesse visto isso, eu teria soltado já umas 15 fotos dessa. Quantas fotos tem no link? 21. Olha aí, pronto. 21 dias enchendo o saco das pessoas soltando foto. Aí depois a gente faz um podcast falando sobre isso. Isso, nossa, com certeza. Pô, eu ia adorar, cara, eu ia adorar. Porque é uma coisa que eu não falo, isso é muito louco, né? Porque eu falo muito de cultura pop no meu podcast e tudo mais, só que eu não falo de fotografia, por exemplo. Eu não falo de edição de vídeo, nem nada, que é uma coisa que eu faço também. Olha, Então, é muito louco. Vai ser uma oportunidade. A gente pode aí sentar e falar sobre, não só sobre essas fotos, mas sobre o projeto aí que você tá querendo montar. E vai ser um prazer exato, cara, falar sobre isso. bora. Ninguém tá sabendo ainda, então é uma ótima oportunidade da gente falar um pouquinho. Ninguém tá sabendo o que Exatamente. é. Exatamente. Então, gente, quem chegou aqui agora, eu tô dando aqui de apresentador de programa, viu? Espero que eu esteja me saindo bem. Então, para vocês que chegaram Ótimo. aqui agora, eu acabei de falar com o Marcos Velasco, fotógrafo, podcaster, meu novo amigo. A gente se conheceu há pouco tempo, mas não tão pouco tempo, né? Faz uns 2 anos e meio já, né? Foi desde lá da época da estreia de Subterrâneo, né? No Clarion. Exatamente.
Mas artista, o Marcos, artista do Festival Campo Limpo Resiste, que vocês estão aqui acompanhando. Tivemos já a Pamela, tivemos o Washington Gabriel, hoje com o Marcos. Então, mano, queria agradecer, mas antes da gente fechar, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz Sim. para o Washington e para a Pamela. Meu Deus. Acho que eu vou facilitar a pergunta, porque eu acho que... Qual é a pergunta... se você tivesse um grupo de jornalistas na tua frente, qual é a pergunta que não poderia faltar para você? Sobre você. Uhum. Uma pergunta destinada a você. Cara, um grupo de jornalistas. Nossa, é muito louco isso, né? Porque eu, na minha cabeça, eu fico pensando nesse grupo de jornalistas, na cara desse grupo de jornalistas, assim, né? E eu tenho vivido aqui no Jabaquara umas realidades muito loucas, assim, sabe? De racismo mesmo e tal. E como essas pessoas daqui, elas me veem. E é muito louco porque as pessoas do Campo Limpo e do Tabuão, elas não me viam do jeito que as pessoas daqui me veem. E, Uhum. e aí é muito louco porque eu fico pensando nesse grupo de jornalistas, eu fico pensando nesse ambiente que eu tô e talvez alguns desses jornalistas tivessem essa cara das pessoas que estão aqui, né? Essa galera sem melanina. que estão aqui, Uhum. que não manja muito de quebrada, tá ligado? Então, cara, eu acho que seria o lance de. E eu falei isso uma vez com o Jairo Pereira, e a gente estava numa discussão sobre a visão do homem negro das outras pessoas, né? Como as pessoas veem um homem negro. E aí eu penso na gente, assim, sabe? Pessoas com o nosso biotipo. Uns caras grandes, altos e não sei o quê. E quando as pessoas olham, e eu escutei muito isso, assim, olhavam para minha mão e falavam assim, nossa, imagina um tapa dessa mão, assim, sabe? E aí eu falei com o Jairo e a gente falou, chegou à conclusão de que ninguém pergunta para você, caramba, imagina um carinho dessa mão, assim, sabe? Imagina um abraço desse braço, sabe assim? As pessoas, elas não perguntam isso, né? Elas perguntam o quanto de destruição um homem negro pode causar, né? Nossa, olha, imagina essa pessoa, imagina você bravo, imagina você não sei o quê. Aí eu acho que é isso, assim, acho que a pergunta que eu gostaria de ouvir é, imagina você transmitindo afeto, imagina você fazendo um carinho, imagina você amando, sabe? Eu acho que é a pergunta que eu gostaria de ouvir, assim, não só para mim, mas para pessoas parecidas comigo, sabe? Eu fico nessa, nessa incógnita do tipo, será que as pessoas realmente veem a gente o tempo todo como máquinas de destruição, como possíveis violadores, como, sabe? Mas quando na verdade a gente o nosso afeto ele tá aí, cara. A gente precisa esbanjar e precisa, as pessoas precisam entender que a gente é máquina de fazer afeto, não máquina de destruição. Mesmo porque os especialistas em matar estão do lado de lá, não do lado de cá. É isso. Ai, mano. Obrigado. É O nóis, mano. meu, o meu grande afeto para você, o meu abraço apertado, o meu carinho para você. Obrigado por essa conversa tão, tão bonita, tão inspiradora. Obrigado quem passou por aqui. Que a gente possa ter força para continuar a nossa luta, para que a gente consiga, com a nossa arte, ajudar as pessoas nesse momento tão difícil a se segurar, que a nossa arte possa se alimentar, não só as pessoas, mas como nós mesmos, né? Então, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua mensagem,
Obrigado pela sua luz, e porque toda fotografia é baseada na luz, não é verdade? Exatamente. E tô aprendendo, tô aprendendo. E é isso, gente. Então, obrigado. A Ivy tá aqui mandando. A Ivy sempre na produção e na torcida lá, na vibração positiva. Então, valeu, Maravilhosa. Ivy. Perguntou se estava tudo bem. Eu estava nervoso, mas agora está tudo bem. É, é isso, mano. Então, obrigado. Essa live eu vou colocar lá na minha página, aqui na minha página, e depois a gente vai colocar lá no festival Campo Limpo Resiste. Não sei se a gente vai conseguir colocar inteiro, mas talvez pedaços dessa entrevista, enfim. Mas vão seguindo aí o Festival Campo Limpo Resiste, porque ainda só está no começo dos bate-papos. Você é o terceiro, faltam só mais 7. Nossa, vai ter conversa pra caramba aí. Até o final você já virou podcast, cara. Até o final. Meu, pior que é, cara. Pior que é. Eu tô vendo. E eu gosto dessas coisas. Como você falou no começo, eu gosto de experimentar as coisas. Curti essa coisa da gente conversar num nível podcaster. É isso aí. Gente, um beijo. Mano, Quero agradecer de verdade a todas, a todos que chegaram, saíram, entraram, ficaram. Foi um prazer estar aqui. Eu realmente fico muito nervoso na frente das câmeras, mas é só começar a falar que aí vai embora. foi super bem. Mas de verdade, obrigado. Obrigado, Rubão. Obrigado a Ivy. Obrigado a todo mundo que fez e faz esse festival ser tão lindo quanto ele é. E se tiver outro, pode me chamar que eu vou com certeza. Gente, um beijo. Bora fazer outro. Eu faço uma coisa no podcast que eu mando um beijo de verdade. Assim, eu só não falo, mano, eu faço assim, um beijo de verdade para vocês. Pronto. E até a próxima, pessoal. Até. Eu mando um também, então. Falou, mano. É nóis. Tchau, gente. Valeu.